Olá para você de casa, no ar, a programação Ultrafarma aqui na TV Gazeta. Você já estava aí acompanhando o padre Reginaldo Manzotti, que há alguns meses já abre a nossa programação com os seus sinais do sagrado. Tá fazendo sua novena? É uma delícia, né? Adoro acompanhar o programa dele também. Para você de casa, nós vamos falar de um tema hoje que interessa a todos nós. Afinal, dá para viver sem energia elétrica? Nem imaginar como seria isso mais, não é? Apagão, vai acontecer de novo? Você em casa acredita que realmente vai haver uma diminuição no custo da sua conta de energia? Vamos saber disso e sobre muito mais hoje no nosso Sala Ultra. E para isso, vamos receber o secretário de Energia de São Paulo, José Aníbal. O subsecretário de Energia Renovável de São Paulo, Milton Flávio. A advogada Maria Faiocchi chega ao final do nosso programa tirando todas as suas dúvidas sobre Previdência Social. E o papo é sério com o promotor de justiça José Carlos Blatt, que fecha o nosso Sala Ultra. Você fica agora com um pouco mais sobre o tema do programa de hoje. Viver sem energia nos dias de hoje é uma tarefa quase impossível. Em plena era digital, onde os meios de comunicação se convergem, o conforto que a eletricidade nos proporciona facilita e muito o nosso dia a dia. Como viver sem ela? Hoje, muita gente é contra a construção de novas usinas hidrelétricas, pensando nos danos que serão causados ao meio ambiente. Mas ninguém quer ficar no escuro. A energia elétrica é um item fundamental no nosso dia a dia. E para aliviar o bolso do consumidor, a presidente Dilma Rousseff anunciou que a tarifa ficará mais barata a partir deste ano. Mas você já imaginou que se de repente tudo se apaga? Pior, se você não sabe como agir, só consegue entender as consequências e ver os prejuízos no dia seguinte. É isso que faz o apagão. O último corte de energia afetou o Nordeste e parte da região Norte no Brasil. Em 2001 e em 2005 tivemos casos de apagão no país também que assustou a população. Queremos entender, vai acontecer de novo? E como evitar? Para isso eu já estou recebendo aqui o secretário de Energia de São Paulo, que nos deu a honra da sua presença hoje, José Aníbal. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Um prazer recebê-lo, está todo mundo no estúdio aqui muito feliz. Prazer igual. Eu acho que o nosso programa ele foi criado justamente para dar um pouco de informação à população, numa linguagem simples, numa linguagem descomplicada, que fará esse telespectador entender o que realmente acontece com a energia no nosso país. O apagão, todo mundo tem medo e se fala muito nisso hoje em dia. Nós estamos próximo a outro problema como esse ou distantes? Olha, eu diria que nós não estamos próximos, mas que há algum risco de acontecer episódios aqui e acolá que configurem a interrupção do fornecimento de energia, seja por problemas técnicos, seja, no limite, por insuficiência de geração. Para que as pessoas sabem disso, mas enfim, a energia ela é gerada, depois ela é transmitida e ela é distribuída. Então, no nosso estado de São Paulo, nós temos grandes geradoras de energia hidroelétricas, energia com água, energia limpa, energia renovável, não agride o meio ambiente. Essa energia é produzida lá na fronteira com Mato Grosso, no Paraná, no Rio Paraná. Ela é trazida para cá, ela vai para várias cidades de São Paulo, mas sobretudo a região metropolitana da capital, a região metropolitana de Campinas, enfim, Vale do Paraíba. Então tem uma empresa que faz a geração da energia, que construiu essas usinas, tem a transmissão, que traz essa energia para cá, aquelas torres que a gente vê quando está nas estradas, umas torres altas, tal, com os fios, aquilo é a transmissão, e a distribuição que é feita para quem a gente paga a conta, que é quem recolhe para pagar o que faz a transmissão e o que faz a geração, que é a distribuidora. No caso da Grande São Paulo, Eletropaulo. Qual o problema que nós estamos tendo hoje? O problema que nós estamos tendo hoje é que choveu muito pouco. E até aqui os reservatórios estão muito baixos, não estão se recompondo. Isso é a época da chuva, é a época dos reservatórios se recomporem, sobretudo aqui na região sul-sudeste. A recomposição está sendo pequena. Mas desde que nós tivemos um problema 10, 12 anos atrás, começamos uma política, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, uma política de criar uma reserva de geração de energia. O que é essa reserva de geração? É uma geração de energia que a gente chama de termoelétrica. É energia gerada com gás, com carvão, no nosso caso não tem praticamente, gás, óleo diesel e óleo combustível. É uma energia suja, quer dizer, porque ela é altamente poluente, e ela é caríssima. Hoje, na média,
a energia no Brasil está custando R$ 100 o megawatt-hora, que é a unidade que se usa no mercado. A energia gerada com termoelétrica é mais do que o dobro disso, o triplo, né? Encarece muito, além de ser uma energia suja. Mas o fato é que temos esse parque de reserva, e esse parque de reserva está compensando a redução de geração de energia hidroelétrica com água, que é o fundamental da energia gerada no Brasil. Secretário, a presidente Dilma anunciou a redução para 2013. 16,2% foi o que ela disse que poderia chegar essa redução para o consumidor final e 28% para as indústrias. Mediante essa situação clara de que nós não temos energia renovável em quantidade suficiente, podemos entender que esses descontos não vão acontecer? Não, eles insistem, o governo federal tem insistido que os descontos vão acontecer. Aliás, é bom que se reduza preço de energia, não é? Porque o preço de energia impacta toda a atividade econômica, a vida das pessoas, as contas das famílias, etc, etc. Aqui em São Paulo mesmo, o governo de São Paulo tem uma política de que quem consome até 90 kW de energia por mês não paga ICMS. Quem consome de 90 a 200 kW paga só 12% de alíquota de ICMS. Esse consumo a gente está falando de uma residência. De uma residência. Sim. Até 90 kW, uma residência de 2 pessoas, ou uma pessoa solteira, um consumo menor. E de uma pessoa que tem toda a atenção com o consumo de energia. Lâmpadas que economizam, né? Não gastar. Energia é um bem precioso, né? E a melhor forma de gerar energia, a gente brinca, é economizando energia, né? Que economiza no bolso e economiza no consumo, de modo geral. Bom, então nós já temos essa política de redução de alíquota para quem consome menos, não é? De outro lado, o governo federal quer fazer essa redução, e diz que vai fazer, não é? Propondo um novo entendimento às empresas que geram energia e que transmitem energia. Ainda não estamos falando dos que distribuem, mas dos que geram e transmitem. No caso de São Paulo, eles propuseram que nós fizéssemos isso. Nós temos 2 empresas em São Paulo que geram energia. A EMAI, que é uma empresa metropolitana de águas e energia, que tem uma boa geração de energia, 1.000 megawatts, dá para iluminar uma cidade do tamanho de Campinas. E a CESP, que tem uma geração bem maior e que não concordamos com o que eles ofereceram à CESP. O que eles ofereceram à EMAI, nós conversamos, negociamos, eles reconheceram que tinham coisas que não tinham sido amortizadas ainda pela EMAI, e então com a EMAI houve um acordo. Houve um acordo. Okay. Com a CESP não houve acordo, porque o que não está amortizado na CESP vale mais de 7 bilhões de reais. E o governo estava oferecendo 1 bilhão e 800. E essa diferença de 5 bilhões e 400... É bem razoável. Sabe quem ia ter que pagar? Queria. O nosso telespectador, a nossa telespectadora, o povo de São Paulo. Ia ter que sair do dinheiro que o governo de São Paulo tem para investir em escola, em segurança pública, em hospitais. Então, o que nós dissemos a eles foi, olha, vamos ver se a gente faz uma regra de transição. Vocês compensam de um modo ou de outro. Porque para a empresa federal, que é a Eletrobras, o governo federal acabou exigindo que ela aceitasse as novas regras. Ela aceitou, mas o governo já disse que vai pôr dinheiro. Vai pôr 3 a 4 bilhões de reais por ano nessa empresa. Chegando e para nós não ia pôr nenhum. Então quem ia ter que pôr era o Tesouro de São Paulo. Então não deu para fazer, não é? Mas nós ainda temos expectativa, estamos abertos ao diálogo. Nós queremos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, primeiro, para que a redução ocorra efetivamente, apesar desses problemas que nós estamos vivendo hoje. Se essa empresa não concordar, corre o risco, então, dessa redução não acontecer ou acontecer em menor escala? Talvez em menor escala, mas, sobretudo, não será por esse fato. Será por esse outro fator, que é a insuficiência da geração de energia e o preço elevado da geração de energia térmica. Mas eu acho que o governo deve chegar numa redução satisfatória, né, num primeiro momento, de energia. E agora ter isso como política daqui por diante. Para isso, o governo precisa ter mais planejamento na energia. Só uma informação para você e para as nossas telespectadores e telespectadores. São Paulo é o maior produtor de açúcar e álcool do Brasil, etanol. 60% do setor está no estado de São Paulo. E de uns anos para cá, a gente começou a usar o bagaço da cana, depois que moe a cana, aquele bagaço é colocado numa caldeira, queima a uma temperatura altíssima, transforma a água em vapor e gera energia.
Hoje, São Paulo já gera muita energia com bagaço e com palha de cana também. E é o maior exportador de energia de etanol do mundo, não é isso? É o maior produtor. Maior produtor. Maior produtor. E é uma energia verde, limpa, claro. renovável, biomassa. Não é? E nós podíamos estar produzindo mais. Mas o governo andou cometendo, a meu ver, alguns equívocos na política com relação à gasolina e ao etanol. E desestimulou o investimento na geração com bagaço e palha de cana. Nós estamos gerando já 4.000 megawatts, é a energia que dá para iluminar a Grande São Paulo inteira, o equivalente a isso. Agora, se tivesse uma política melhor, nós já podíamos estar gerando 5, 6. A gente pode gerar, com bagaço e palha de cana no estado de São Paulo, o equivalente a uma Itaipu. Que é 14.000 megawatts, e é um propósito nosso chegar a isso até 2020. Secretário, o que impede, então, do governo agir? O governo federal manteve uma política de preço da gasolina baixo. Está subsidiando, Sim. o que está levando a Petrobras a uma situação de dificuldade. É um artifício que custa caro para a Petrobras. Com isso, ele desestimula o consumo do etanol e desestimula o investimento no setor sucroenergético. Deixa eu entender e tentar simplificar. Na realidade, esse desestímulo acontece porque, na hora, para o consumidor final, o custo acaba ficando similar. Similar. Aí ele prefere a gasolina. Com certeza. Agora não vai dar para continuar a adiar um aumento da gasolina. O governo vai ter que fazer esse aumento, até porque a Petrobras não está aguentando mais. Então, o prejuízo é alto. Sem dúvida. As ações que os digam. Que o digam, É exatamente. Verdade. Então, o que vai acontecer é que provavelmente você vai ter uma reanimação no consumo de etanol. Ótimo. E o governo que tinha retirado, porque na gasolina você misturava 25% de etanol. Aí a presidente determinou que fosse só 20%, desestimulou mais ainda o etanol. Agora, eles vão, provavelmente, com esse aumento do preço da gasolina, tornar mais competitivo. Importante dizer, até para que tenhamos uma visão adequada do setor e ver que nós estamos, em São Paulo, tratando isso tecnicamente, não é uma questão política. Sem dúvida. São Paulo funcional, precisa funcionar, nós dependemos da energia. Exatamente. Sim. Não adianta... O pior que pode acontecer é você não ter energia. Né? Você precisa ter energia, não a qualquer preço. Mas se você fizer bom planejamento, você tem energia a preços cada vez menores e energia limpa, que é o que distingue São Paulo. A matriz energética do nosso estado de São Paulo talvez seja a mais limpa do mundo. 55% de toda a energia de São Paulo é renovável. No Brasil, 45%. No mundo, só 13%. Então, nós evoluímos a tecnologia, nós estamos evoluindo só precisamos bem. trabalhar os tributos. Exato, trabalhar os tributos. E o governo precisa dialogar mais. Não adianta, não, vou fazer e ponto. Não, tudo bem, vamos fazer. Põe no plural, fica melhor, envolve todo mundo. E a gente está com disposição firme de colaborar. O presidente da Fiesp lançou uma campanha em nível nacional, na TV, rádio, em todos os veículos de comunicação, pedindo para a população se manifestar. Vamos lutar por isso, porque é possível. Esse tipo de campanha, ele ajuda, ele tem fundamento e, o mais importante, foi útil. Não, absolutamente inútil. Só se viu para a promoção do presidente da Fiesp. É mesmo? É, porque o sindicalismo patronal no Brasil ele tem muito dinheiro. Então eles gastam do jeito que for. No caso do presidente da Fiesp, ele está querendo se promover politicamente. De alguma forma ele não levantou uma bandeira para a população? Porque até então a gente falava em apagão, não falava em redução. Eu acho muito bom que a população queira a redução. Está todo mundo na expectativa de que a conta de luz de fevereiro seja menor. Verdade. Tomara. Tomara. E 16,2, como a presidente prometeu. Todos nós queremos isso. Então, e vamos torcer para que isso aconteça. Nós fizemos a nossa parte numa das nossas empresas, na outra não deu, porque nós vamos ter que tirar dinheiro da educação, da saúde e da segurança. Ele não acrescentou nada com essa campanha dele, só vendeu uma ideia falaciosa sobre um setor que é muito essencial para o desenvolvimento. Nós estamos vendo aí agora, com esse problema de insuficiência de chuva, que o setor elétrico realmente ele tem que ter como propósito a modicidade tarifária, tarifas menores cada vez mais, mas ao mesmo tempo capacidade de investimento e planejamento estratégico. O secretário também é advogado, estou errada? Não, economista. Economista. Não sei se eu conseguiria me responder isso então, mas eu vou tentar. Essas pessoas que sofrem, por exemplo, aconteceu um apagão, uma falta de energia desavisada, e elas sofrem consequências. Queima o equipamento. O que acontece? Quem paga por esse prejuízo? A empresa de distribuição tem que pagar.
E como que a população recorre? Hoje, a Eletropaulo, inclusive, instalou, agora, recentemente, o maior serviço de atendimento à população que qualquer empresa de distribuição de energia no Brasil tem. Extremamente ágil. As pessoas podem recorrer, se não tiver resultado, reclama conosco na nossa agência, a CESP, tem telefones, nós temos permanentemente, a própria Eletropaulo tem um serviço. Um saque muito bom. E está fazendo. Isso foi uma pressão grande que nós fizemos. E o cidadão paga para ter energia de forma ininterrupta. Quando interrompe a energia e ainda estraga o equipamento, a empresa tem que pagar o equipamento. E esses processos nós temos pedido a eles que façam cada vez mais ágeis. O mesmo acontece para empresas que perdem negócios, por exemplo, uma empresa que trabalha com informática ou que usa a internet para o seu negócio, lojas virtuais, todo mundo hoje depende da internet de alguma forma. Elas também podem recorrer a um processo de danos morais, porque perderam o negócio. Claro que tem. E devem. Nós fizemos no final do ano passado, no Palácio do Governo de São Paulo, uma reunião com todas as distribuidoras para dar um balanço do ano, que foi muito positivo. Não tivemos nenhum apagão, houve uma melhora expressiva no tempo de interrupção de fornecimento de energia, reduziu esse tempo o ano passado com relação a 2011, e nas vezes em que houve interrupção, em média, no estado de São Paulo inteiro, cada residência teve 5 interrupções ao longo de 2012, mas não apagão. Interrompeu por um serviço, por uma coisa tal, ou por a queda de uma árvore, mas houve uma melhora forte no serviço de manutenção, porque nós estamos fiscalizando e pegando forte com as empresas, também dialogando, mas cobrando para que eles realmente façam um serviço cada vez melhor. Nós tivemos aí uma troca de prefeitos, né, que o Haddad acabou de assumir. O que se espera dele na cidade de São Paulo e que tipo de movimentação já se vê em relação à energia? Olha, eu acho que o atual prefeito, ele pode, é um anseio antigo da cidade, a Câmara Municipal já fez até uma CPI sobre o enterramento de fios, que torna o sistema mais confiável. Sim. Por exemplo, hoje, por mais que eu sempre falo que eu acho até meio absurdo, é super perigoso e tem postes ainda. As grandes cidades já têm todo o sistema subterrâneo. Quase todas as grandes cidades do mundo têm. Nós temos no centro de São Paulo só. Precisava expandir. Agora, você não pode expandir o serviço de enterramento de fios na região da Paulista, nas regiões da Faria Lima, etc., etc., e fazer o pessoal do Grajaú, do Capão ou de Itaquera pagar. Então, você tem que montar um modelo aí para que seja autorizado o investimento para a empresa de distribuição, porque ela também não pode fazer por conta dela. Claro. Ela vai ter que transmitir isso. Precisa ter apoio. E seria um bom momento. A tua pergunta é muito interessante, porque até me faz sair daqui estimulado até para procurar o prefeito e ver, olha, vamos chamar a empresa de distribuição, o pessoal da secretaria, da nossa agência reguladora, da prefeitura, e ver como é que a gente pode ir desenhando uma política firme de enterramento dos fios de transmissão de distribuição de energia em São Paulo. Isso vai evitar muitos problemas, evita interrupções, porque por mais que você pode, a árvore cai. Foram instalados 6.000 religadores automáticos no estado de São Paulo do ano passado. Isso foi um avanço notável. Quando há uma interrupção, se não houver a ruptura do fio, a árvore bate, um galho de árvore bate, faz um curto-circuito e interrompe a energia. Mas, se não romper o fio, esse relógio religador, esse religador automático, ele manda um sinal e faz a religação automática. Não precisa uma equipe ir até lá para fazer a religação. Automatização. Isso melhorou muito já. Quando não há ruptura, a religação é automática. Muito bom. Tem uma pergunta da nossa direção. O governo investiu mais de 55 bilhões através do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Segundo dados de julho do Ministério de Minas e Energia, mas há muito o que se fazer. Como o senhor vê o investimento em áreas do Brasil que ainda vivem no escuro? Que áreas são essas? O senhor poderia destacar para a gente algumas? São pouquíssimas. Eu acho que hoje, aqui em São Paulo, nós estamos com quase 100% de energia. Mesmo no campo, em todas as áreas. Mas o Nordeste ainda passa por alguns sufocos, eu diria que é residual. Houve um avanço notável nos últimos 15, 20 anos na distribuição de energia nos recantos mais distantes do Brasil. Houve uma evolução realmente muito expressiva. O que há hoje é muito atraso no planejamento do governo. Vou dar um exemplo. A energia eólica dos ventos,
ela é gerada hoje, fundamentalmente, no Nordeste, Rio Grande do Norte e Ceará, e também na Bahia. As plantas foram feitas, foram contratadas pelo governo federal, não o governo federal, são investidores particulares. Agora, a transmissão dessa energia é da Chesf, que é uma empresa do governo federal. A Chesf não fez as linhas de transmissão. O resultado, essas plantas eólicas estão prontas. Elas poderiam estar gerando energia, nos ajudando nessa emergência. E mais uma vez? Elas não estão gerando, não porque elas não possam, porque elas não têm como transmitir, mas nós estamos pagando, porque essa energia foi contratada. E como se resolve, secretário? Fazendo a linha de transmissão. E quem a gente pressiona para que isso aconteça? A Chesf, o governo federal. Quer dizer, isso é mais um indicativo que está faltando planejamento. A transmissão de energia dessas duas grandes usinas que estão sendo concluídas lá em Rondônia também está muito atrasada. E são duas usinas que vão gerar muita energia, né? Então, tudo isso é motivo de preocupação. O setor elétrico, por isso que eu digo, não adianta fazer demagogia, populismo. Tem que... E a presidenta, ela conhece o setor, né? E ela está... A motivação dela é correta, ela está se esforçando. Agora, eu acho que faltou diálogo entre as autoridades da área do setor elétrico federal. Não foi precipitado a divulgação dessa redução, talvez? No fundo, tem muita gente que atribui isso a uma intenção política. Ela fez isso no mês de setembro, a 3 semanas do primeiro turno de eleição. Sim. A manchete do dia seguinte, todos os meios de comunicação, foi de que o preço da energia ia baixar, o que é bom. Lógico. Né? E muito associado à figura da presidente. Depois, ela exigiu que as empresas manifestassem interesse em aderir ao sistema, a proposta que eles iam fazer, sem conhecer a proposta. Foi antes do segundo turno. A proposta só veio depois do segundo turno. E aí a gente viu que não contemplava adequadamente, em alguns casos, as empresas a quem eles propunham renovar a concessão. No nosso caso, a CESP. Aí, em maio, nós renovamos. Eu não sei o que é pior. Eu fico assustada, porque, ao mesmo tempo, é uma alegria e uma tristeza seguida. A minha preocupação é: a Dilma não pode perder a credibilidade que ela conquistou, né, eu acho que não, com uma informação equivocada. De repente, a nossa presidente precisa somente conversar um pouco mais. Um pouco mais de diálogo é sempre bom. Eu acho que presidente, tem que fazer como a minha mãe ensina. Primeiro a gente faz, depois a gente conta. Não é assim? Secretário. Faz, exatamente, faz e depois conta. Eu acho que tem muita disposição ao diálogo. O governo de São Paulo, inteiramente disposto ao diálogo, está fazendo várias iniciativas para aumentar a produção de energia renovável, bagaço palha de cana, biogás e outras iniciativas, né? E vamos estar atentos aí para colaborar o mais que pudermos na redução desse preço da energia e na assegurar a garantia do fornecimento. O Juscelino Kubitschek dizia que a energia mais cara é aquela que você não tem. Verdade, como tudo, né? Gente, eu conversei com o secretário de Energia de São Paulo, José Aníbal. No próximo bloco do nosso programa, nós vamos falar mais sobre energia renovável no Saia Daí. Secretário, para quem está em casa e quer uma fonte segura de pesquisa sobre esse assunto, tem algum site que o senhor possa indicar? Olha, tem um site da Secretaria de Energia, né? E tem eu vou pedir o próximo site, o próximo bloco, é o nosso subsecretário de Energia Renováveis, ele vai dar, inclusive, os telefones e as indicações da nossa agência que cuida do setor de energia, que também faz um trabalho de atendimento ao público. Nós estamos, inclusive, querendo pôr um posto dessa nossa agência em cada posto do poupa-tempo do estado de São Paulo. Então nós vamos saber disso no próximo bloco. Vai acessar bastante para a população. Um prazer, uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigada, sucesso e muito trabalho. Lhe desejo muito trabalho. Muito obrigado. Para você de casa, momento de economia com a Ultrafarma, eu volto já. De volta com o nosso Sala Ultra, nós estamos falando sobre energia elétrica, apagão e custo de energia na cidade de São Paulo. E é claro que a gente acaba falando um pouquinho de todo o Brasil. Agora é o momento de curiosidades no nosso Sala Ultra. Em 2001, a população brasileira foi obrigada a mudar seus hábitos de consumo de energia drasticamente. O motivo? O risco eminente de corte de energia elétrica em todo o país. Entre os dias 22 de setembro e 25 de outubro, ocorreram 2 cortes na região Nordeste. Um problema de interligações na região Sudeste-Norte e Sudeste-Nordeste atingiu o fornecimento de energia elétrica em parte da região no país. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, é a agência reguladora que fiscaliza e regulamenta a geração, comercialização, transmissão de energia elétrica no Brasil.
Nós ouvimos no primeiro bloco do nosso programa que há outras ferramentas para você encontrar mais informações a esse respeito e procurar os seus direitos no lugar certo. Daqui a pouquinho eu vou passar alguns números que podem te ajudar. Ao meu lado já está o subsecretário de Energias Renováveis de São Paulo, Milton Flávio, que tem um currículo invejável. É economista? Não, médico. Economista era o Zé Aníbal. O Zé Aníbal. Médico, o que mais? Professor de medicina na Faculdade de Medicina de Botucatu, fui deputado de 16 anos, superintendente do IANSP, ex-diretor do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, líder do PRDB, líder dos 3 governos Covas, Geraldo e Alckmin, e agora, que é mais importante, subsecretário de Energias Renováveis. Fala se não é uma honra tê-lo aqui. Seja bem-vindo. É um prazer, Paulo. Tudo bem, doutor Milton? Tudo bem. Falamos de energias renováveis no primeiro bloco, falamos de etanol, de biomassa. Como está o Brasil? Qual que é o cenário do Brasil hoje em relação à produção de energia renovável? Olha, nós temos uma produção importante, né? Cerca de 45% da energia que o Brasil produz é uma energia renovável, hídrica. São Paulo já tem uma produção maior, 55%. Mas é insuficiente e nós temos que buscar. Ainda hoje o secretário falava, e os jornais reproduzem, nesses últimos dias, que o Brasil vive a possibilidade de um racionamento. Por quê? Porque, infelizmente, nós trabalhamos no nosso limite. Eu brincava esse dia no meu site, no Facebook, dizendo que a sorte da presidente foi a incompetência do país. Tivesse o país crescido, os 4%, 5% que se pretendia crescer, e nós já estaríamos enfrentando um racionamento dramático para o nosso país. Então, é muito importante que você busque outras fontes de energia, que a gente chama de fonte complementar, para complementar a produção de energia que nós temos hoje, basicamente com a hidrologia nossa, São as represas, como nós sempre tivemos. O problema é que, no caso de São Paulo, essa matriz está praticamente esgotada. Os grandes reservatórios já foram feitos e o que sobra hoje são as chamadas PCHs, são pequenos centrais hidrelétricas, que geram até no máximo 30 megawatts. E aquelas menores ainda que geram até 1 megawatt. A Secretaria está estudando, inclusive, esse potencial remanescente, mas ele é pequeno. Portanto, temos que, a partir daí, buscar outras alternativas, que são outras fontes renováveis de energia. Isso é um dado um tanto quanto assustador. Se o índice é tão baixo, significa que, em muito breve, nós estaremos consumindo energia suja? Não, eu espero que não. O nosso trabalho é em outra direção. Até porque nós temos 2 metas a perseguir. Uma é da PENC, a Política Estadual de Mudanças Climáticas, que estabeleceu uma redução nas emissões de carbono em 20%, se não me engano, levando em conta o que a gente emitia em 2005. Então, nós não podemos sujar a nossa matriz. Na medida em que você tem uma política, uma lei aprovada pela Assembleia, proposta pelo governo, que estabelece esse limite a ser alcançado. Muito difícil de ser alcançado, mas que nós temos a obrigação de buscar cumprir a lei. E a outra meta a ser atingida é aquilo que o secretário falou. São Paulo tem hoje 55% da energia baseada na energia renovável, na energia limpa. E o Plano Paulista de Energia aponta para 69% até 2020. Então, nós não podemos permitir que essa matriz seja suja por qualquer uso exagerado ou indevido de fontes que não sejam renováveis. Aí é o desafio, encontrar alternativas que já são conhecidas, mas produzi-las em São Paulo de tal maneira que a gente possa cumprir essas 2 metas. Como professor, nos deu uma aula agora, como é que a gente consegue transformar bagaço e palha em energia elétrica, gás e vapor? Aquilo que o secretário falou, não apenas isso, A base de quase todos os processos é você, através do calor, transformar água em vapor. Esse vapor gira uma turbina e essa turbina transforma o vapor em energia elétrica, que num percentual grande, quase 60%, acaba sendo utilizado pela própria usina para manter as suas outras atividades e 40% pode ser despachado, como a gente fala. Eu tenho uma informação, eu não sei se ela procede, que a energia eólica hoje corresponde a apenas 1% da energia elétrica produzida no Brasil.
E esse percentual é pequeno assim mesmo? É que, na verdade, ela começou há muito poucos anos, né? Eu diria que a gente poderia estar produzindo muito mais. Apenas agora, né, recentemente, que São Paulo entregou à sociedade, apresentou aos investidores o seu Atlas eólico. São Paulo tem vento. Eu até brinquei recentemente num congresso. Ainda bem, né? Não é Salvador, gente, que não venta. Eu disse, né, num congresso na Bahia, com toda a indústria eólica presente, e ela tem investido muito, sobretudo no Nordeste, né, e no Sul, né, eu dizia, olha, o vento que sopra aqui, sopra lá, né, talvez com um pouco menos de intensidade. Mas, Paloma, existem algumas vantagens aqui em São Paulo. Exemplo. Para você ter uma ideia, uma turbina produzida aqui em São Paulo, e nós temos a indústria aqui em Sorocaba, que produz turbinas muito eficientes, as pás giratórias, né, eles gastam cerca de 10%, 8% do custo da turbina só em transporte. Então, veja bem, a indústria paulista começa a enfrentar, por conta do transporte, dificuldade, na medida em que os sítios eólicos, neste momento, estão sendo montados no Nordeste, né? Gente, a logística sempre acaba encarecendo tudo, né? Bom, por outro lado, nós sabemos que há uma perda muito grande na transmissão, não da energia eólica, de qualquer energia, né? Também nós temos uma perda de 10%. E, por outro lado, há um outro, eu estou usando sempre 10% porque é uma flutuação muito próximo disso, né? E há quem também estime que a infraestrutura que nós temos em São Paulo, que facilita a implantação de qualquer equipamento, de qualquer tipo de indústria, né, de qualquer sítio, seja ele eólico, seja fotovoltaico, ele pode reduzir em cerca de 10% o custo dessa implementação, dessa implantação. Ora, se você conseguir investir, produzir ou implantar em São Paulo essas alternativas, você vai ter 10%, né, do custo da implantação barateado por conta da infraestrutura. Você vai ter um custo importante que você vai deixar de perder, que é o custo da transmissão, né, e das perdas que você tem na transmissão. E a indústria de São Paulo vai ganhar competitividade porque vai deixar de gastar com o transporte. Ora, a partir daí, embora com um pouco menos de vento, você começa a ter, né, competitividade em São Paulo. E aí, né, nos aproximamos dessas metas que foram eventualmente produzidas ou perseguidas pela nossa secretaria. Doutor Milton, uma pergunta que veio da nossa produção eu achei interessante. A energia eólica, essa estrutura ela pode ser montada em uma empresa privada, por exemplo, uma indústria, né, que gasta uma fortuna com energia elétrica, ela pode de repente dizer, olha, vale muito mais eu pegar um percentual do meu capital, investir e produzir a minha própria? Isso pode acontecer? Não, eu diria ou o custo não compensa? Não, eu diria que aí existem algumas restrições, né, que você tem para implantar um sítio eólico, que complicaria você instalar, a não ser que seja em circunstâncias muito especiais, né? Porque você não pode estar próximo de linhas de alta tensão, você não pode estar próximo de aeroporto, você não pode estar próximo de áreas de preservação, seja de preservação ambiental, seja de preservação, por exemplo, uma área indígena, né? Não pode estar próximo de uma ferrovia, quer dizer que não é que pode estar próximo, você tem limites e regras a serem cumpridas. Portanto, eu acho que fica difícil, mas nada impede que você construa um sítio eólico numa região distante, né? Como a gente falou, você joga essa energia na rede e tira de um outro lugar, é a mesma energia, e aí você faz o encontro de contas. Agora, por outro lado, eu vejo, e nós vamos fazer algumas experiências na Secretaria, estamos discutindo com a Secretaria de Habitação para fazer um projeto piloto para 50 casas com cobertura fotovoltaica, né? E que pelo menos há uma previsão de que em 5 anos você consiga, com a economia de energia, né, na diferença que você vai ter, pagar o equipamento. Só pode me explicar o que é essa cobertura? Olha, nós temos alternativa. A placa de vidro é uma placa mais pesada, né? Mas nós temos um outro sistema que você tem uma pequena lâmina de aço de pouco mais de 1 milímetro e sobre ela vai, né, a sílica que vai ser que vai fazer a conversão da energia. Essa você pode, é muito leve, você pode colocar em cima do teto. Né, em cima do teto, sem nenhuma uma sustentação mais forte. Né, e com isso você pode gerar energia suficiente para aquela casa e, eventualmente, até exportar energia. Eu estou dizendo que são estudos iniciais, né, nós vamos fazer um projeto piloto. Tem previsão para essas 50 primeiras casas? Olha, nós estamos discutindo isso com a Secretaria da Habitação do nosso governo. Provavelmente em São Paulo mesmo. A ideia, não, nós vamos trabalhar para ser em São Paulo. Por favor, né? A nossa briga hoje, Paloma, nós temos
todo um arcabouço que foi montado, inclusive numa outra área, que é o Plano Paulista, né, o Programa Paulista de Biogás. Então, eu diria, a nossa infraestrutura para produzir essas energias, ou essas fontes complementares de energia, já estão prontas. Agora, nós temos que tirar do papel, né? Nós temos que transformar os projetos, os incentivos, os programas em dados concretos, em que a população possa, de fato, ver. Olha, isso aqui é uma usina de biogás, como nós temos lá em Cosmópolis, né, feita pela CPFL com uma outra empresa, gerando já energia, né, mas nós temos um potencial enorme, né? Nós temos que sair do programa, né, nós temos que sair do incentivo e ver essas empresas, ou ver esses sítios eólicos, fotovoltaicos, usinas de biogás, gerando energia, ou então nem gerando energia, como é um outro projeto nosso, produzindo gás em quantidade, eu diria, que representará num futuro não tão próximo, mas até 2020, em cerca de 30% do consumo de São Paulo de gás. O quanto essas novas empresas ou esses projetos, quando concluídos, podem afetar o nosso meio ambiente? É fato de que vão afetar? Não, vão afetar positivamente. Positivamente. Né? Positivamente. Né? Agora, por quê? Porque são todas energias limpas. Né? Energia fotovoltaica, mesmo na produção, Paloma, tem... Desse alumínio, dessa capa... mesmo, alumínio. Talvez seja... mas nas placas de vidro, praticamente você não tem nenhuma emissão de carbono, muito pouco. Né? Essas placas não têm nenhum tipo de manutenção. A manutenção é você lavar a placa. Né? E elas duram 25 anos. Né? Então, é uma energia limpa. Aí a eólica é a mesma coisa. Claro que você tem que produzir a pá, você tem que produzir a haste, né? Você tem que transportar, e você vai fazer um transporte no Brasil, né? Ou através de navio, mas há um trecho que você vai ter que fazer o transporte rodoviário, você vai emitir carbono. Mas durante muitos anos você vai gerar uma energia sem nenhum tipo de emissão de carbono. E no caso do biogás, né, além de produzir energia, que é uma alternativa, e aí é uma questão de complementariedade e de benefício, né, saber o que naquele momento é mais interessante, hoje eu diria que é injetar direto na rede. Então nós estamos fazendo isso. Foi criado o programa Paulista do Biogás, existe um comitê gestor com várias secretarias, com a presença da Arcesp, que é a nossa agência reguladora, né? E a ideia nossa é que esse gás produzido, né, através da biomassa, ele possa ser injetado, né, diretamente nos dutos, né? De tal maneira, como a gente fala, que a gente consiga também esverdear o nosso gás natural. Porque esse biogás produzido, ele pode ser purificado até chegar a ter 90% de metano. E aí ele é um gás exatamente como o gás que você tira, por exemplo, dos poços de petróleo. Ele pode ser injetado na rede diretamente, né, e com isso você vai criar, né, um gás, juntamente com o natural, que é mais limpo e, portanto, emite muito menos. Doutor Milton, para a gente encerrar, hoje mesmo eu ouvia no rádio, na Band, por sinal, parabéns pelo trabalho da Rádio Bandeirantes, estava fazendo um trabalho lindo pela manhã no jornal, sobre hábitos, né? De como o brasileiro se adaptou ao hábito do cinto de segurança, por exemplo. O senhor acredita que faltam campanhas de incentivo para a redução do consumo de energia da população? As pessoas não estão precisando também receber mais incentivo para aprender a economizar? Olha, com certeza sim, mas eu diria que não é suficiente. Né? Infelizmente, o tempo não vai ser suficiente, Paulo. Mas para que a gente consiga limpar a nossa matriz, não basta que a gente gere mais energia limpa. Sim. Nós temos que procurar fazer modificações naquilo que hoje emite carbono. E no caso do Brasil, qual que é o grande vilão? São as queimadas. Sim. Em São Paulo é o transporte. Como é que você faz isso? Mudando a nossa matriz de transporte, tentando reativar a ferrovia, ampliando a hidrovia e trocando o combustível, né, dos nossos carros, que hoje é fóssil, para combustível, não só para etanol, para biogás, eventualmente, né, e o carro elétrico, né, que também é uma outra realidade. E nós também vamos fazer uma experiência com a CPFL, provavelmente na cidade de Campinas. Vamos voltar a falar sobre o carro elétrico uma próxima vez? Eu morro de curiosidade para saber. Olha, eu diria que é um desafio. Né? Em alguns países isso já está se transformando em uma realidade. A Alemanha, sobretudo, tem um projeto ambicioso.
E por que não também no Brasil? Por que não? Por que não? A gente vai adorar. Ouvidoria da Secretaria de Energia de São Paulo. Anote aí o telefone 3111-6800 para você que precisa de mais informações. O site energia.sp.gov.br ou agência Arcesp, correto? Arcesp. Arcesp 0800 055 5591. Tá aí no vídeo para você, se quiser continuar essas informações, esclarecer mais dúvidas. Todos eles são serviços gratuitos, estão aí para te atender. Foi um prazer, volte sempre. Quando tiver mais informações sobre o carro elétrico, volte para contar para gente. Olha, nós temos bastante novidades para te contar, é só você nos convocar, a gente volta para cá. Tá é um prazer. convocado, então, a gente só marca a data. Para você de casa, eu tenho um intervalo e volto já.